facilmente incendiado, vamos dizer assim. É vulnerável, né? Vulnerável também a toda essa... Então vamos lá. Então ali nós mostramos que embaixo daquela cúpula dourada está aquela pedra que é o topo de um monte. Se a gente voltasse 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, a gente ia ter aqui uma montanha. O chão que nós estamos pisando não existe, tá? É totalmente artificial. A gente está pisando em cima de um grande aterro. Então a montanha vem lá de baixo. Aqui a gente está como se fosse uma construção, um edifício. Uma montanha que vem vindo aqui de baixo, vem subindo, 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 e o topo dela é a pedra que está embaixo dessa cúpula, que é o alto do Monte Moriá, onde nós estamos agora. Okay? Então a montanha que vem vindo assim. O rei Davi conquistou a cidade de Jerusalém, que nós vamos conhecer depois do almoço. A parte que está para lá, que nós vamos conhecer depois do almoço, aqui não era parte da cidade. Aqui era uma eira. Vocês sabem o que é uma eira? A eira de Araúna. Sim, é onde se pegava, juntava os cereais, separava o trigo do joio, o joio do trigo, fazia todo esse trabalho, já que tinham agricultores por aqui. E Araúna era o proprietário desse lugar, e o rei Davi conquistou com força com seus soldados a cidade, mas aqui não. Aqui ele veio e convenceu Araúna, né, de vender para ele essa parte. E Araúna falou: você conquistou, é seu. Quem sou eu para vender para o senhor? Ele falou: não, eu quero comprar com contrato. Então ele compra essa parte. Isso é muito importante até para as conversas que nós temos hoje em dia. Porque a gente fala, um povo conquista do outro uma terra, e vem o outro e conquista do outro. Então, se os israelitas conquistaram a cidade de Davi, depois a cidade foi conquistada pelos gregos, como a gente pode exercer algum direito sobre uma cidade que foi conquistada, a força, e depois vem outro povo e conquistou a força também. Mas aqui não, aqui foi comprado. Tá? Então tem essa diferença. E essa era de Araúna, então, aqui foi através do intermédio do profeta Natã. O rei Davi deposita a arca recuperada, onde estivemos ontem em Shiló. Ali ela foi levada, depois ela foi abandonada em Bet-Shemesh, foi levada a Kiriat Yearim, depois o rei Davi conquista Jerusalém, compra esse lugar e deposita a arca ali em cima, certo? Depois quem é que constrói o primeiro templo? Salomão. Rei Salomão. O rei Davi estava com as mãos ainda sujas das sangue das guerras que ele travou. Então o rei Salomão, rei da sabedoria, manda trazer o cedro do Líbano, o portão e vários outros materiais que entram por onde? Por qual porto? Jafa. Muito bem, nós estávamos ali, uma das primeiras visitas, né, em Tel Aviv. Porto de Jafa, por ali entra tudo, já que é o porto mais próximo a Jerusalém. Entra pela porta que é mais ou menos essa região. E aqui então, onde está hoje aquela mesquita, ali é edificado o Templo de Salomão, um templo muito bonito, cheio de cedro e ouro, enfim. Esse passou a ser então o centro espiritual e administrativo das 12 tribos, que a partir desse momento passam a ser um povo, ou passam a ser um povo com as mesmas normas, passam a ser unificados, as 12 tribos unificadas. Que ano mais ou menos? Isso a gente está falando de mais ou menos 900 antes de Cristo. O primeiro templo não foi o templo de Zorobabel? Não. Vamos falar de Zorobabel, peraí. Esse templo existiu por muito tempo, foi o centro de Jerusalém. Depois, quando o rei Salomão morre, as tribos se dividem, né? Parte vão para o norte, parte ficam aqui. As do norte, com o tempo, desaparecem, porque os assírios destroem, expulsam, arrancam as populações de lá e levam para outros lugares. Mas aqui permanece uma cidade unificada, uma cidade forte, no centro de Judá, até 580 mais ou menos, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, chega aqui, e aí depois de um longo cerco, ele destrói Jerusalém, destrói o templo e não deixa pedra sobre pedra.
o povo é levado ao exílio, esse templo de Salomão está destruído, até que 60, 70 anos depois, a Babilônia é conquistada pelos persas, pelo rei Ciro, e o rei Ciro liberou os povos a voltarem para sua terra e até incentivou que os israelitas voltassem e construíssem o seu segundo templo. Aí entra Esdra, Neemias, que lideram essa volta, e Zerubabel, que é aquele que até foi considerado um suposto Messias, né? Que liderou a construção de novo do segundo templo nesse mesmo lugar. Disseram que alguns dos velhos ainda lembravam, que voltaram ainda lembravam do templo do rei Salomão. Então, enquanto os jovens festejavam a construção do templo de Deus, os velhos choravam, porque eles ainda se lembravam da beleza e da grandiosidade do templo do rei Salomão. Então constroem ali de volta o segundo templo, no mesmo lugar, mais simples, mais humilde do que o templo do rei Salomão. Esse templo foi passando várias reforminhas pequenas. Agora lembre-se sempre que a gente está falando de uma montanha e o templo no topo da montanha. Isso daqui, esse chão que a gente está pisando, não existia. Isso dura bastante tempo. Era o templo então a gente não tinha mais a Israel, era a Judeia, essa região, e esse o templo. Passa a época persa, passa a época grega. Na época grega, o que acontece nesse lugar? Tem um episódio importante para a nossa história. No livro dos Macabeus, nós falamos sobre o momento que os gregos acabam ocupando o templo. Eles cobravam impostos através do templo. O templo era um lugar não só de adoração, mas também de cobrança de impostos para o ocupador grego. E muitos sacerdotes cooperavam com isso. E a situação começou a ficar tão insuportável que os gregos começavam a colocar imagens de seus deuses pagãos aqui, dificultar o acesso, cobrar impostos mais altos, até que uma família lá de Modi'in, a 20 km, 30 km daqui de Jerusalém, decide pôr um fim nessa questão, se organizam para se rebeliar contra os romanos. São os Hasmoneus. Os Hasmoneus. Um dos filhos deles chama Judá o Macabeu. Então a gente está falando Judá e Judá a Macabi, Judá o Macabeu. Aí daí vem o livro dos Macabeus, eles se organizam, juntam outros grupos e acabam se rebeliando contra os próprios sacerdotes, mas também contra os gregos. E depois de uma guerra acirrada aqui, eles liberam o templo. Agora a história que ficou marcada foi que por 8 dias os judeus não tiveram acesso ao templo ali em cima, e não conseguiram renovar a luz eterna, a luz que ficava iluminando o templo. Ela tinha que ser renovada a cada dia. Depois de 8 dias, eles voltaram lá e tiveram a grande surpresa daquela luz que deveria durar um dia, permanecer acesa 8 dias. Nossa. É isso que nós comemoramos na festa de Hanukkah, os judeus. Enquanto o mundo comemora o Natal, os judeus comemoram a sua festa da luz, que é o Hanukkah, o milagre do azeite. Fala, Levi! Faz tempo que eu não ouço sua voz. É porque eles tinham que... Fala alto. Eles tinham que deixar as velas acesas por 8 dias, mas eles tinham um pouco isso, azeite. Eles tinham um pouco azeite, mas daí aconteceu um milagre e eles conseguiram durar os 8 dias. Exatamente, é isso mesmo. Esse azeite perdurou então 8 dias, foi um grande milagre, e nós comemoramos com aquele candelabro de 9 braços, sendo que um braço é essa vela, é como se fosse essa, e cada dia com essa a gente vai acendendo outra e outra até completar os 8 dias. Por isso temos um candelabro de 9 braços que se comemora essa festa de Hanukkah. Hanukkah que quer dizer inauguração, que como o templo foi reinaugurado nessa época. Então, de novo, mais uma outra história sobre esse templo. Esse templo perdura um tempo até que os gregos saem, abrem espaço para os romanos chegam, e é a época de Herodes. Aí acontece uma grande mudança nesse lugar. Herodes, que foi educado em Roma, aprendeu a construir em Roma, era um grande construtor, e ele decide transformar esse lugar num gigantesco templo para todos os padrões, inclusive para o padrão romano. Era um dos maiores templos de todo o Império Romano. Aí sim, ele faz esse grande aterro. O que ele faz?
Aqui, você lembra que a gente estava numa montanha, né? Que vem aqui subindo. Então ele pega, faz uma muralha de contenção de 5 metros de espessura, no lugar mais baixo aqui 70 metros de altura, e vai com essa caixa contornando essa montanha aqui, até chegar a passar o templo, mais para trás do templo, e preenche uma caixa com essa muralha, faz uma espécie de caixa aberta em cima. E dentro, aquilo se enche de entulho, que vai sendo compactado, e com arcadas ele faz um chão. E tudo isso apoiado nessas muralhas ao redor. São muros de contenção ao redor. E aí em cima desse entulho e essas arcadas compactadas com o tempo, ele faz esse chão, que é onde nós estamos pisando agora, que é artificial. Não está no solo original, não está em terra firme. Esse faz uma esplanada do tamanho de mais ou menos 13 a 14 estádios de futebol, imaginem só. Gigantesco, sendo que essa parte era a parte cheia de colunas, a entrada era aqui pelo sul ou pelo lado de lá, todos entravam por aqui, qualquer peregrino que chegasse, judeu ou não judeu, qualquer parte do Império Romano, entravam aqui no pátio, no enorme pátio, no gigantesco pátio dos gentios, e ali para cima, naquela parte de cima, ali sim, onde entravam só os homens judeus, e mais para frente a área do altar, do sacrifício, e o Santo dos Santos guardado, onde está hoje a cúpula dourada, um pouco mais para trás. Então esse era o templo que Jesus conheceu, esse foi o templo que Jesus e os galileus viam. Quando eu falei, a gente comentou lá no Monte das Bem-aventuranças, que a beleza aqui era tanta, os detalhes de ouro, de prata, de tudo que é material, a riqueza material aqui, era algo impressionante para os padrões do mundo romano. Imagina então um Galileu de Nazaré que não tinha quase conhecimento com material nenhum. Então o impacto era muito grande, o contraste era muito grande. Então esse foi o templo que Jesus conheceu. Aqui atrás ele deve ter expulsado os mercadores, onde está esse pessoal ali. E esse é o lugar que ele vinha, visitava quando ele tinha 12 anos de idade. Ele veio para cá com sua família, fazer o bar mitzvah provavelmente. E quando os pais estavam voltando, eles se dão conta que o menino não estava com ele. Eles voltam e ele estava aqui, em algum lugar por aqui, discutindo com os doutores, com o Senédrio, que ficava por aqui, provavelmente aqui nessa região. Então esse é o cenário dessas histórias todas.